Que ele Fica em equilíbrio? que ele fica em equilíbrio. Então, quando eu penso em centro de gravidade, a gente está pensando aqui, colocar em equilíbrio. E instintivamente, né, a gente sabe que se eu quisesse tentar, eu não vou fazer isso, obviamente, que senão vai cair no chão, né? Mas se eu quisesse tentar equilibrar esse meu celular no dedo, onde é que eu colocaria o dedo aqui? Em que posição do celular? No eixo. Centro, né? No No meio. centro. O centro seria o quê? O encontro das diagonais, não é isso? Metade dessa largura e metade dessa altura. Então, como é uma figura assim teoricamente homogênea, né, fácil de a gente analisar porque é um retângulo, a gente entende que o centro de gravidade vai passar nesse meio aqui e nesse meio aqui. Diferentemente, se eu tiver uma outra figura que seja composta ou que tenha curvas, né? Então essas são bem fáceis. O Professor, que esse não é um ambiente perfeito, né? Que se fosse uma coisa que tivesse um peso maior, Ah, acho que no sim, canto. sim. Bem, chamou a atenção bem. Isso desde que a gente esteja falando de figuras planas, que a gente não esteja considerando a massa. Porque, como bem falou o Carlos Magno, a gente tem aqui, nesse celular aqui, por exemplo, obviamente que a gente já sabe que não seria exatamente aqui no centro o ponto de equilíbrio. O centro de gravidade não está aqui, porque ele tem uma bateria aqui que pesa mais e que não está exatamente no centro. Ela está normalmente um pouco mais abaixo. Então, esse centro de gravidade ele vai deslocar um pouco mais para baixo para compensar o peso, para compensar a massa. A gente vai falar de centro de gravidade, mas de figuras planas. Então, a gente não vai tratar esse aspecto da massa, embora tenha sido muito bem lembrado, muito bem colocado pelo nosso amigo aí. A gente também tem que ver, porque às vezes eu tenho mais massa, eu tenho mais peso em uma das extremidades. E aí isso desloca o centro de gravidade para próximo dela. Tá ok? Então, agora a gente vai para algumas figurinhas. E aí, aparecendo, vocês me falam, tá? Para mim apareceu. Beleza? Então, o que a gente está falando, centro de gravidade centroide ou baricentro, a gente vai falar de figuras planas, tá? Para alguns, a gente de imediato, né, como quadrado, como retângulo, são alguns que a gente, mesmo que não soubesse fórmula alguma, a gente vai olhar para ele e vai entender. Eu preciso passar ali no meio. Então, passando no meio, eu sei onde é que está esse centro de gravidade. Quando a gente vai determinar um centro de gravidade, a gente o faz, né, diante de uma colocação dos eixos. A gente precisa de uma referência. Então, tem que dizer que o centro de gravidade da figura está numa determinada coordenada. Então, eu vou trabalhar com os eixos X e com o eixo Y. Eu vou colocar a minha figura plana, né, o mais próxima possível, porque fica melhor de a gente visualizar, e vou tratar o centro de gravidade a partir da origem dos eixos cartesianos. Então, nesse caso aqui, ó, quando a gente olha para um quadrado, num quadrado, onde é que estaria o centro de gravidade? No meio dele, professor. No meio dele. A mesma coisa que a gente falou do retângulo? Sim. Sim, sim. Sim, né? Se eu traçar aqui ó, uma diagonal e traçar outra diagonal, onde eu encontrar aqui, já que a gente não está falando de massa, né, a gente está falando de uma figura plana, vai ser o centro. E que é o centro de gravidade. Então, intuitivamente, a gente sabe que se eu colocar um pontinho ali no meio, ele vai representar esse meu centro de gravidade. Em geral, a gente chama de x barra e y barra para centro de gravidade. E aí ficaria assim a denominação. Ó. A primeira, x barra, então a coordenada em relação ao eixo x. Então aqui, ó, essa distância que vai do zero em direção a x, né? 1, 2, 3, 4, 5, seja lá onde parar, essa é a coordenada do centro de gravidade em relação ao eixo x. Subindo, é a coordenada do centro de gravidade em relação ao eixo y. Não sei porque o meu barra sumiu ali, ele já vai aparecer, tá? Então aqui eu teria o x barra, aqui eu tenho meu y barra. Então essas representações significam representação do centro de gravidade. Se eu levar em conta que o quadrado é de lado L, quanto é que vale o x barra? L sobre 2? L sobre 2. Então, se eu colocar lá o meu x barra, vai ser L sobre 2. E o y? Mesma coisa.
Mesma coisa, também L sobre 2. Então, essa figura aqui é uma figura que, se perguntarem para a gente, embora não tivesse estudado, embora a gente talvez não tivesse conhecimento sobre essas questões ainda, né, tecnicamente falando, mas do nosso dia a dia a gente saberia, a gente ia chutar, é aqui no meio, onde se encontram as diagonais, ou é na metade de um lado, metade do outro. A mesma coisa acontece quando a gente fala de um retângulo, que inclusive a gente já falou, retângulo de base B e de altura H. Eu vou ter lá, ó, como a gente falou, no centro, como vocês chamam, né, que é o encontro das diagonais, eu vou ter o meu centro de gravidade de coordenada x barra e coordenada y barra. Quanto seria o x barra para esse retângulo? A mesma coisa, né? O que seria a mesma coisa? B sobre 2. B dividido por 2. E o y? H sobre 2. H dividido por 2. Então, essas duas figuras são bastante tranquilas, são fáceis da gente entender. Aí tem uma outra que complica um pouquinho, porque aí a gente, de fato, a gente vai ter algum tipo de noção, mas talvez a gente não saiba exatamente onde fica, tá? Mas de cara a gente já pode entender o seguinte, ó, um triângulo retângulo, ele é a metade de um retângulo, tá vendo? Se eu traçar uma diagonal aqui e arrancar essa parte, eu fico com uma figura desse tipo. Ó. Então, obviamente que quando eu traço uma diagonal aqui e arranco essa parte, o centro de gravidade não pode ser metade da base e metade da altura. Por quê? Isso era um centro de gravidade se eu tivesse o retângulo inteiro. Mas agora eu tenho só metade do retângulo. Então, para triângulos retângulos, a gente vai ter o centro de gravidade deslocado do meio, tanto em relação a x como em relação a y. Notem e não se esqueçam do que eu vou dizer para vocês, tá? Sempre essas coordenadas do centro de gravidade, elas serão 1/3 a partir do ângulo reto. Então, esse triângulo ele pode aparecer numa posição diferente dessas. Mas a gente sabe que o centro de gravidade ele vai ser 1/3 a partir do ângulo reto. Então, meu ângulo reto está aqui, meu ângulo de 90 graus está aqui. Então, em relação a x, ó, ele vai ser 1/3 da base. Em relação a y, ele vai ser 1/3 da altura. Então, lembre-se sempre para a gente não errar, tá? Para não colocar B sobre 2 nem H sobre 2. Ó. O triângulo retângulo, ele é a metade de um retângulo. Então, o centro de gravidade vai ter que estar deslocado. Ele é a relação de 1/3. E a relação de 1/3 sempre se dá a partir do ângulo reto. Por que a partir do ângulo reto? Porque aqui eu tenho mais massa. Ó. Aliás, perdão, a gente não está falando de massa. Aqui eu tenho mais área. Para lá, ó, a área vai diminuindo, está afunilando. Então, aqui eu tenho uma concentração de massa maior. Por isso que é 1/3 a partir do ângulo reto. Bom, outro que é fácil também, que a gente talvez, intuitivamente, a gente descubra, né? O centro de gravidade do círculo está onde? É o diâmetro dividido por 2, né? O raio ao quadrado. Raio ao quadrado? Por que raio ao quadrado? Você É começou só bem, né? raio, só. O diâmetro dividido por 2. Né? O diâmetro dividido por 2 é igual ao Raio. raio, não é isso? Então a gente sabe que está exatamente ali, ó, o centro, que é o centro de rotação dos eixos, por exemplo, de polias. Então tudo que é circular gira em torno do seu próprio centro, que vai ter, ó, em relação aos eixos, um afastamento em x, que é o meu centro de gravidade, minha cota para x, e um afastamento em y. Como vocês próprios já disseram, né? O meu x, por exemplo, vai valer quanto? Vai ser igual raio Vai ser igual ao raio. E o y? também. Também vai ser igual a raio. Então, esse também está fácil de identificar. Mas a gente pode ter ainda, a partir do círculo, a gente pode ter o semicírculo e um quarto de círculo. E aí a coisa muda um pouquinho. Se for metade, pelo menos o x, eu acho que a gente vai garantir. Né? O centro de gravidade está ali, não está exatamente no meio em relação à altura, mas em relação à largura dele, ele está exatamente no meio, não é? Muda o x daqui para cá? Vocês acham que muda? Não.
Não muda. Por que que não muda? Pensa no seguinte, ó. Se a figura for uma figura simétrica, se você traçar uma vertical aqui e o que tiver do lado de lá for igual do lado de cá, significa que essa vertical é a cota do centro de gravidade, ó. Ó, tracei aqui, ó. A direita é igual à esquerda. Tracei aqui, ó. A direita não é igual à esquerda, então não pode ser metade. Tracei aqui, ó. A direita é igual à esquerda, então é metade. Tracei aqui, direita igual à esquerda, então é metade. Então o x aqui não se compromete, ele continua sendo igual ao que era anteriormente. Mas o y, ó, se eu traçar aqui no meio, a parte de cima é igual à parte de baixo? Não. Não, então o centro de gravidade não é no meio. Como embaixo eu tenho mais área, então o centro de gravidade ele vai estar abaixo da metade do raio. Então, para x vai ser o raio, para y vai ser igual a 0,424 vezes o raio, ou seja, menos da metade do raio, tá? E, finalmente, se a gente tratar agora de um quarto, se a gente observar o que aconteceu aqui, ó, a gente talvez já possa deduzir quais são as coordenadas do centro de gravidade quando se tratar de um quarto. Estaria o desenho do meu centro de gravidade, meu x barra, meu y barra. Alguém arriscaria dizer quanto vale o x barra e o y barra? 0,848. É o que a gente viu lá em cima. Agora o x mudou, ó, porque o x agora, se eu traçar a vertical, a direita não é igual à esquerda. Mas olha só, não é um quarto de círculo? Para metade aqui, ó, o y não mudou? Para um quarto vai mudar não só o y, como o x. Então agora os dois serão 0,424 vezes o r. Tem um x de intruso aqui, tá, gente? Que eu não sei o que ele está fazendo, eu vou apagar aí na apresentação.